Fala aí, bicharal, tudo tranquilo? Eu espero que vocês estejam aproveitando esse início de fórmula. Eu sou o Yuji da Mac 27 e eu estou fazendo esses vídeos para que você, bicho burro, você, bicho que está perdido, fique um pouco menos burro e um pouco menos perdido. Eu sei que essas duas características são inerentes do ser bicho, então vai ser uma tarefa dificílima essa que eu estou me propondo aqui com vocês, mas nós seguimos juntos nessa missão, beleza? Mas sério agora, essas foram aulas que foram pensadas com muito empenho, foram gravadas, deram muito trabalho para serem gravadas, então eu espero que vocês tirem bom proveito, que vocês aprendam bastante e bora para cima, que isso é fórmula. Bom, primeiramente, sejam bem-vindos ao Fórmula e sejam bem-vindos a essa engenharia tão abrangente que é a engenharia dos freios. Inicialmente, nossa playlist, a ideia, pelo menos, é de que contenha três aulas. A primeira, essa, vai ser um overview do sistema. A segunda vai ser a parte matemática ali, né? A embasamento físico e matemático por trás. E a terceira vai ser ali o suprassumo do que a gente precisa saber, que é a curva de distribuição de frenagem. Começando essa aula de agora, um overview do sistema. Mas só para deixar claro também, para não ter nenhum tipo de confusão, o sistema de freios pode ser de alguns tipos. Ele pode ser pneumático, hidráulico, do hidráulico a disco ou a tambor. Aqui eu vou, como a gente quer um geralzão, entender o funcionamento, a lógica, digamos assim, a mecânica do nosso sistema, eu vou falar do que é mais comum e do que é o freio que a gente usa hoje, né? Vou falar do sistema de freio hidráulico e a disco, que é o mais comum na competição e é o que a gente usa. E eu acredito que, independente do ano que você está assistindo isso daqui, é o que vai estar sendo usado no momento também. Primeiro vamos ganhar um pouco de intuição aqui. A gente sabe que na vida real, para você mudar o estado inicial de um corpo, no caso, para você parar um corpo que está andando a, sei lá, 100 km por hora, você precisa de uma força. Força é máxima de aceleração. Para você desacelerar um corpo, você precisa de uma força. No caso do carro, em uma vida real, a gente sabe que um carro a 100 km por hora, você pisa ali no seu pedal com o dedão no seu pé, saca? Então, com o dedão no seu pé, você consegue, com a força do dedão no seu pé, você consegue parar um carro que está a 100 km por hora. Só que, pô, a gente sabe que isso não é muito coerente, porque o seu pé, não, você todo, não tem força suficiente para parar um carro desse jeito. Mas, quando a gente vai para os fatos, a gente vê que isso acontece. Por quê? Porque o sistema de freios de um carro nada mais é do que um grande aglomerado de multiplicadores de força, digamos assim. E o pedal, o primeiro componente, o componente que você tem contato logo de cara, nada mais é do que um multiplicador de força. É uma alavanca que nem vocês estudaram no cursinho. Esse ponto aqui é um ponto fixo. Esse ponto aqui é o ponto onde você vai aplicar a força no pedal. E aqui é onde vai estar acoplado o próximo componente, né? Ou seja, a força desse último ponto aqui é a força que vai ser transmitida para o próximo componente. Nesse caso aqui, dessa alavanca, se essa distância aqui é x e essa distância aqui é 4x, a gente já tem que a proporção da força em que o próximo componente vai sentir e a força que você pisou já é de 4 para 1, né? Então já teve o primeiro multiplicador aí. O próximo componente é o cilindro mestre. No caso, ele é o componente quase que imediatamente após o pedal que a gente acabou de ver. O cilindro mestre, deixa eu mostrar logo como é acoplado para vocês já terem uma visão. É dessa forma aqui. O pedal, você vai pisar na sua parte e vai comprimir o cilindro mestre. Tá. O cilindro mestre, ele é muito importante, por quê? Porque é nele em que força vai ser transformado em pressão. Como assim? Dentro dele, aqui no caso é o reservatório de fluido, que pode ser junto ou separado. Nesse caso aqui, que é o modelo que a gente usa no Fórmula hoje, o cilindro mestre e o reservatório estão num lugar só. Mas o reservatório de fluido que está acoplado nele, quando você pressiona essa parte do cilindro mestre, que é justamente o que é acionado quando você pressiona o pedal, esse fluido ele é pressionado.
Então, surge uma pressão no fluido que faria com que, digamos assim, o fluido jorrasse por essa parte aqui, se estivesse aberta. No caso aqui, é onde vai estar acoplado o próximo componente do freio que eu vou mostrar mais para frente. Mas, resumindo aqui, cilindro mestre é muito importante porque é nele que você transforma a força em pressão. E isso, por sua vez, é muito importante porque você consegue transmitir pelo carro muito melhor a pressão do que a força. Você não consegue simplesmente com força, sem o intermédio da pressão, levar os seus 1.000 newtons daqui para 1.000 newtons lá do outro lado do carro. Você primeiro transforma esses 1.000 newtons em pressão, transmite essa pressão de alguma forma, quando chegar lá, você transforma essa pressão em força novamente e aí usa aquela força, porque o que para o carro é uma força. O próximo componente é a linha de freio. A linha de freio, ela vai estar acoplada justamente nessa parte aqui do cilindro mestre. Então, em vez do fluido que eu falei antes jorrar por essa parte, ela vai, na verdade, só ser empurrada nessa linha de freio. A linha de freio é a linha em que o caminho em que o fluido vai ter até chegar na roda do carro. A linha tem dois tipos, é a rígida ou flexível, e você vai usar ela em determinado ponto, ela vai ser rígida ou flexível, dependendo realmente do seu projeto. É preferível que a rígida seja usada em maior quantidade, porque a rígida é a que preserva melhor essa pressão, não tem tanta perda de pressão. Mas existem pontos que você só consegue colocar flexível porque ele precisa se mover de alguma forma, ter algum tipo de grau de liberdade e tal. Mas, acoplado ali no cilindro mestre, vai a linha de freio, e a linha de freio é o caminho que o fluido de freio vai percorrer até chegar ali no seu destino final, que seria na roda. E eu vou repetir incessantemente esses nomes, mas é porque, de fato, essa é uma aula inicial em que vocês precisam ter os nomes dos componentes e o caminho que o freio faz até ele ser acionado. Então, cada vez maior o caminho vai ficar grande. Começamos só com o pedal, do pedal cilindro mestre, do cilindro mestre a gente já está na linha de freio. E a linha de freio, mais um agora, vamos para a pinça de freio. A linha de freio vai sair ali do cilindro mestre, ela vai percorrer algum caminho que o seu projeto vai determinar, e o destino final da linha de freio é a pinça de freio. É bem aqui, ó. Bom, pinça de freio é o componente que vai, de fato, dissipar a energia do carro, dissipar a energia cinética do carro. Por quê? Bem aqui, como eu falei, vai ser acoplado à linha de freio. Então, o fluido de freio, o caminho que ele faz, ele vai percorrer o carro todo até chegar aqui. Ele vai chegar aqui com certa pressão, essa pressão que nasceu da força que você pôs no pedal. Tá. Essa pressão, ela é usada para comprimir esses êmbolos que a pinça de freio tem. No caso, aqui ela tem alguns êmbolos, seja só de um lado, dos dois lados dela, mas ela tem alguns êmbolos que aquela pressão vai comprimir esses êmbolos, no caso, na verdade, vai empurrar esses êmbolos aqui e aqui, fazendo com que essa componente aqui, que é a pastilha de freio, a pastilha da pinça, né, ela se comprima. Ela que está assim vai começar a ser empurrada e se comprimir, até que esse espaço aqui seja fechado. Basicamente, essa é a função da pinça de freio. Só que esse espaço aqui, ele nunca vai ser completamente fechado, porque entre ele tem o disco de freio. Exatamente ali, entre as pastilhas, tem um disco de freio. Disco de freio é um componente que está acoplado na roda, então ele gira junto com a roda. Enquanto que a pinça está parada ali no espaço, o disco está rodando loucamente junto com a velocidade angular da roda. Então, quando essa pastilha ela é comprimida, ela encosta no disco de freio que está rodando e atrita, né? Os dois atritam. O material da pastilha é feito de tal forma que eles ponderaram ali o desgaste, o coeficiente de atrito, a capacidade térmica. Eles fizeram de tal forma que a dissipação de energia ali é ótima, né? O custo-benefício e tal. Então, vai comprimir as duas pastilhas, diminuir aquele espaço ali, atritar com um disco de freio. Isso vai gerar um calo absurdo, tanto que a principal análise que a gente faz nos discos de freio quando vai projetar é a análise térmica. Isso vai gerar um calo absurdo, que vai ser justamente a forma
que vai estar sendo dissipada a energia cinética do carro. E daí, resumindo o esquemático, só relembrando, falando um ponto importante, a força virou pressão. Só que a pressão precisa voltar a ser força para parar o carro. E é justamente aqui onde isso acontece. Chegou a pressão da linha de freio, que moveu um êmbolo e virou força. Força essa que está comprimindo agora o disco de freio. Beleza, então tínhamos força, virou pressão, agora já é força de novo. E aí a força, que no caso vai ser a força normal dessa pegada aqui, vezes o coeficiente de atrito dos dois, é a força de atrito que está dissipando a energia. Beleza, agora o esquemático. Tudo começou com um pedal, que você aplicou uma força, essa força já foi multiplicada, aí a força virou pressão no cilindro mestre. Essa pressão seguiu seu caminho aqui na linha de freio, caminho esse que cada projeto tem os seus requisitos e tal, e vai ser definição de projeto. Vai chegar aqui na pinça de freio, onde essa pressão vai voltar a ser força, porque vai empurrar os êmbolos, que vão empurrar a pastilha de freio e vão comprimir o disco de freio, que vai estar rodando junto com a roda, e nessa compressão vai atritar com a pastilha de freio, fazendo com que a energia cinética do carro comece a ser dissipada na forma de calor. E perfeito. Daí existem alguns componentes a mais que você pode pôr ou não no seu sistema de freio. Tudo depende ali dos seus requisitos de projeto, do seu poder monetário mesmo e da criatividade de quem está bolando os freios mesmo. Um deles é o hidrovácuo. O hidrovácuo é algo que nós não usamos no nosso carro de Fórmula e eu acho que não se usa mesmo normalmente, mas que em todo carro de passeio tem, que é algo que fica entre o pedal e o cilindro mestre. É um dispositivo que funciona, é como se o motor, a própria combustão do motor, jogasse um vácuo a mais desse componente, e daí ele se torna um multiplicador a mais daquela força que veio do seu pedal, entendeu? Então o pedal é uma alavanca que multiplicou a força, daí chegou o hidrovácuo e multiplicou mais ainda, e é um vácuo forçado, né? Então realmente é um multiplicador muito forte. Só que como o nosso carro Fórmula Sai, ele é muito mais leve do que um carro convencional, um carro de passeio, não há necessidade dessas forças tão estrondosas, né? Então é um componente que a gente acaba não usando. Mas saibam que se vocês chegarem num carro de passeio, vai existir uma coisa a mais do que eu falei e é o hidrovácuo. Além disso, um componente a mais, que esse sim a gente usa e é necessário, é o balance bar. Ele é acoplado no pedal e é ele que indica quanto do freio vai para o eixo dianteiro do carro e quanto do freio vai para o eixo traseiro do carro. O que faz sentido, porque imagina um carro que o piloto está posicionado bem à frente, o motor é na frente, todo o peso do carro praticamente é na frente. Então o centro de gravidade do carro está bem à frente, né? Logo, as normais que os pneus dianteiros eles sofrem, eles estão suportando, é bem maior do que dos traseiros, né? Não faz nem sentido ser igual. Então, se a normal da frente é maior, faz sentido que eu exija mais da frenagem na frente do que atrás. Porque se a força de atrito estática máxima é μ vezes a normal, e a normal na frente é maior, então a força de atrito máxima na frente é maior do que atrás, né? Então não faz sentido eu jogar poder de frenagem igual para os dois. E aí a gente faz todo esse balanço aí, mas isso é o que a gente descobre através da curva de frenagem, que é a aula 3 que eu vou mostrar. E é isso. Essa foi a nossa primeira aula, o nosso overview. Eu espero que todo mundo tenha aproveitado e entendido bem. Se faltou alguma coisa aí na imaginação, eu não consegui fazer uma animação ou algo do tipo, mas no YouTube tem algumas, e agora sabendo ali os componentes mais ou menos, fica um pouco mais fácil de entender. E eu inclusive recomendo que vocês procurem a animaçãozinha do sistema de freios, ou só vão lá no carro e olhem mesmo, né? E é isso. Deixa aí o like, algum comentário para eu chegar nesse canal aqui daqui a 20 anos e ver que tá estourado de like, ver que ajudou muita gente. E era isso. A aula de hoje é isso. A próxima vai ser a física e a matemática por trás da frenagem. Valeu, rapaziada. E isso é fórmula.